Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 3 de novembro, retorno aí do feriado. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte de baixo do vídeo você tem um botão inscreva-se. Clica nele e deixa o sino das notificações ativado para sempre ser lembrado quando tiver conteúdo novo dentro do canal. E aproveite ao máximo, logicamente, todo o conteúdo de aprendizado existente, conteúdo totalmente gratuito. Vamos aqui então, na análise de hoje, eu vou falar aqui do Ibovespa, do mini índice, do mini dólar, depois eu venho falando de PTR4, Vale 3, Itube 4, VIVT 3, LWSA 3, MGLU 3, Lame 4, BRML 3 e Azul 4. Lembrando a todos vocês que mais tarde, daqui a pouco, às 20 horas, a gente tem uma live por aqui. Uma live aí que começa uma sequência de lives, uma live aí que a gente vai contar um pouco da história, de uma forma de você poder encurtar mais de 10 anos de aprendizado que eu tive, enfim, só que transferindo isso para você, compartilhando isso contigo. Começa a partir de hoje, aí temos live também amanhã às 20 horas, na quinta-feira, na sexta-feira também às 20 horas. Então conto com a sua presença mais tarde por aqui. Antes de começar a nossa análise de hoje, só para mencionar que você pode se inscrever nessa live para receber o link tudinho certinho aqui, ó, no QR Code que está aparecendo aqui ao lado. Então, antes de começar essa análise, vou rodar aqui a vinheta. Você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento do pregão de hoje. Então vamos lá, vamos começar aqui primeiramente falando de Ibovespa, que no pregão de hoje apresentou um candle de indefinição. Terminou no 0 a 0, 0,06%. A minha leitura continua sendo a mesma. O caminho mais provável pode até mudar, mas o mercado teria que ter algo realmente muito relevante para cima. O caminho mais provável é, se o Ibov continuar aqui assim desse jeito, é ter algo mais para baixo. Ou seja, oscilar para baixo da mínima do mês de outubro, que a mínima está em 102.853, 854 praticamente, apontando para poder testar a região dos 100 mil pontos. Abaixo desse patamar a gente vai ter suporte mais relevante lá nos 94.400 a 94 mil pontos. Então, por enquanto, nível de suporte mais relevante para o Ibovespa pelo gráfico diário começa na faixa 113.500, passa pelo 102 ali 854 e abaixo disso 100 mil pontos redondo para o índice. Desafio imediato foi o que já testou hoje, é o primeiro desafio do Ibovespa, aqui no diário na faixa dos 106.300 pontos. Aí acima disso, uma região importante aqui em torno dos 108.845 pontos. Aí acima disso, 110 mil pontos. Então são esses os três níveis que a gente vai monitorando no sentido de monitorar o ganho de força por parte dos compradores, que nesse momento, na minha opinião, ainda continua mais fraco. Nas tentativas de subida continua mais fraco o Ibovespa, ou seja, dá um candle muito forte alto, dá um candle forte alto, mas não dá uma sequência. Não consegue fazer uma sequência aí, assim como você tem uma sequência aqui de queda, você não tem uma sequência de alta. Você tem uma sequência aqui de queda, mas você não consegue ter uma sequência de alta. Está precisando dessa sequência de alta, voltando primeiramente para cima do 108, 800 e 845 pelo menos, e melhor ainda acima dos 110 mil pontos. Seguindo para os futuros, lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise, se ela for útil para você de alguma forma, nem que seja em termos de aprendizado, mas deixa o like, o joinha, agradeço. Dessa forma você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal. Mini índice, então, dia positivo, dentro de um movimento de alta no gráfico diário, testando nesse momento a resistência ali dos 107 mil pontos, gráfico de 60 minutos enrolado, a tendência de alta, ó, tendência de alta mas é enrolada porque não vai muito longe, né? E já ficou aqui num cenário de tendência de indefinida, inclusive entre as médias, que é um cenário de indefinição da tendência. O que seria o melhor cenário, na minha opinião, para buscar operações de compra de day trade no início no próximo pregão? A abertura positiva e sinalização de alta já no gráfico de 10 ou de 5 minutos para cima dos 107.575. Abriu subindo, gerou sinalizações de alta acima dessa região, seria o melhor cenário, não seria necessariamente o único cenário para entrada na ponta compradora. E para a ponta vendedora, abrir caindo e ter sinais de baixa, preferencialmente topo descendente para baixo, 105.840. Então, sinalizações de alta acima do 107.575, mais positivo para compra. Agora, pegando
Mais positivo para compra acima desse patamar e mais positivo para venda, topo descendente, abaixo de 105,840. Só que pegando um gráfico de prazo menor, dá para buscar outro tipo de entrada. Se abrir caindo aqui forte, vier aqui próximo dessa região com vários candles ali com máximas descendentes, bateu aqui, gerou sinal de alta, dá para arriscar compra no cenário de indefinição de tendência. Ou se abriu subindo, veio fraco aqui subindo com dificuldade, volta, tenta subir, bate aqui nessa região e perde a mínima que é anterior, dá para arriscar a operação de venda, isso sendo mais agressivo, ou seja, em zona de resistência num prazo maior, no gráfico de 60 minutos, ou numa zona de suporte do gráfico de 60 minutos, ou mesmo 30 minutos, até mesmo nessa região aqui, ó, que eu mencionei, que é uma região ali por volta dos 105,840, fica mais para se buscar a operação de compra, arriscando mais na questão de indefinição mesmo de tendência, de bater e voltar a subir, e aqui na resistência de bater e voltar a cair. Acima desse nível aqui, focando em compra, abaixo desse nível focando em venda. No meio dessa região, a tendência é de ter mais sinais falsos para se buscar a operação de compra ou de venda em termos de operar a favor de tendência, ou seja, usando estratégia de tendência. Dólar no pregão de hoje, queda forte de 1,92%. Então, dentro do que foi até mencionado recentemente, ou seja, o dólar está em cima de um nível importante de resistência. Ainda tem uma expectativa de poder ter algo mais para cima. Quando fala expectativa, não é uma garantia, não é uma certeza. Apenas que o dólar chegou em um nível de preço importante dentro do contexto que eu apresentei, inclusive, para uma live que eu fiz exclusiva na segunda-feira para os assinantes DV Invest, ou seja, que recebem todo o conteúdo da DV Invest em termos de carteiras, recomendações e tudo, comentando sobre o cenário do DI, do dólar, do Ibovespa, enfim, e como usar isso dentro das carteiras que nós temos lá disponíveis. Sinal de baixa, topo descendente, tendência indefinida no gráfico diário, dólar monta tendência de baixa no gráfico diário se perder essa mínima aqui, ó. Essa mínima está localizada, que é um suporte, na faixa dos 5.474. No gráfico de 60 minutos, movimento muito forte para baixo que mudou a tendência. É como se o dólar tivesse feito aqui um W, né? Um topo duplo lá em cima, voltando para baixo dessa região, ficando muito mais para buscar a operação de venda. E aqui agora, para o próximo pregão, o que seria interessante? Se abrir caindo, ficar atento que o dólar vai chegar num nível importante de suporte. Suporte esse em torno dos 574. Desde o patamar de 580 a 574, zona de suporte para o dólar. Abriu caindo e ficou muito em cima desse patamar, tomar cuidado para a operação de venda. Tem que ter uma correção um pouquinho maior, principalmente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, para buscar ali perto de uma média, vender um topo descendente, porque está muito em cima do suporte. Bateu nesse suporte aqui, gerou algum sinal de alta no dia 60, volta a focar em operação de compra, tentando pegar um pedaço de um movimento de recuperação no dólar depois dessa forte queda. Abriu subindo, dá para arriscar a operação de compra? Dá. Fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. E ficar atento para níveis de preço importantes de resistência em torno dos 634, seguido dos 646 e mais acima 654 também. Então, esses níveis aqui que eu estou traçando são níveis importantes. Quanto mais afastado for a entrada desses níveis, melhor para se fazer a compra no dólar. Bateu nessa região aqui, ó, fazendo agora o inverso. Bateu nessa região, gerou topo descendente no próximo pregão, volta a focar em venda de day trade no dólar através de topo descendente ou pivô de baixa, no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ações. PTR4, queda forte de 4,11%, queda de força, queda de definição, aumentando a probabilidade de se ter algo para baixo, terminou vindo para baixo mesmo. A ação segue aqui perdendo um suporte ali na faixa dos 27,18, aumentando a probabilidade de ter algo mais para baixo. O próximo nível de suporte vai ficar em torno ali dos 26,33 e a mínima do fundo em R$ 25,77. Tá claro que vai despencar e perder essa mínima? Não, não tá. Então, assim, tem um sinal aqui negativo. Quem está comprado, trabalhar com algum stop, como por exemplo aqui embaixo, ou se gerar um novo fundo aqui, que seria um fundo acima desse aqui, colocar o stop logo abaixo da mínima no fundo. O que é eu gerar um fundo? É superar a máxima do pregão anterior, que não vem acontecendo aqui na Petro. Então, por enquanto, ainda apontando mais para baixo, para os próximos suportes que já foi citado, não tem nenhum sinal de alta e não tem um cenário que me leve a comprar o papel agora pelo gráfico diário. A alternativa que teria de arriscar alguma operação de compra de swing trade, de position trade pelo gráfico semanal, seria através da formação de um fundo, ou seja, superação da máxima dessa semana, que ainda tem mais 2 pregões, a partir da próxima semana. Ou seja, uma formação de um fundo ascendente em cima da média móvel 13 períodos ali do gráfico semanal.
Na Vale 3, o pregão de hoje foi de forte queda de 7,59%. Vale segue afundando com topos e fundos descendentes, tendência de baixa. Gráfico mensal do papel afundando, vindo ainda mais para baixo. Se a gente for falar, vou botar aqui um prazo até maior, um gráfico quadrimestral nesse movimento aqui de subida, e olhar para a questão de retrações do Fibonacci, desse movimento inteiro de subida. A retração mais próxima na faixa dos 62,86, seguido de média móvel de 13 períodos, 57,67 e depois em 53,84. São os níveis de suporte mais importantes para uma manutenção de uma tendência de prazo mais longo, ou seja, num gráfico quadrimestral, desse papel ainda ter algo aqui que desenrole um movimento para baixo. Então a gente está falando num prazo um pouquinho mais longo. Se pegar esse mais 2 quadrimestres, a gente está falando aí de 8 meses, no mínimo, pela frente. Não quer que vai acontecer só queda, mas é que ela pode vir a testar esse patamar para depois gerar um sinal de alta que seria mais interessante para posições de prazo maior. Nesse momento é um papel que não encaixa para mim, operações de prazo maior. Quem está comprado, mal, manutenção na questão de compra no papel, porque já gerou pivô de baixo, gerou topo descendente, enfim, um papel muito forte para baixo. Dá para comprar aqui porque caiu muito. Eu só olharia um pouco para aquela questão do suporte, lá do retração de 38,2% que eu mencionei do Fibonacci, na faixa 62,86. E se no gráfico diário gerar candle menor, assim, ó, assim como foi esse aqui, um candle menor do que a média, ou um desse aqui assim, ou um desse aqui assim, ó, e na sequência superar a máxima do que no anterior, ou seja, gerar um candle menor, pequeno, superar a máxima que no anterior para arriscar alguma operação de compra contra a tendência. Risco mais alto. Tentando pegar um movimento até próximo da média ou testando a média móvel exponencial de 13 períodos. Seguindo aqui agora para falar de YouTube 4, que fechou o pregão hoje até que bem, quase 1% de alta. Mas de maneira geral, por mais que ela tenha feito isso aqui, caiu, aí tendência de baixa, aí se ela vem e faz isso aqui, opa, agora a tendência de alta, para mim a tendência está de maneira geral indefinida. Olhando para o gráfico semanal, ali uma região muito pesada de resistência na faixa dos R$ 25,30, começa na faixa dos R$ 24,75 e no diário fica aqui na faixa dos R$ 24,90, por volta de R$ 24,90 até os R$ 25, essa região inteira aqui, ó. Então, de maneira simples, eu ficaria muito mais interessado em compra em YouTube 4, em sinalizações de alta no gráfico diário acima desse patamar. E se tivesse comprado de alguma forma, aguardaria pelo menos mais um pregão para mudar um stop daqui desse ponto, desse fundo que foi gerado, para baixo da mínima do terceiro candle desse movimento de subida, mesmo que não seja um candle de alta. O stop ficaria aqui para... Ou seja, se gerar um topo descendente, aumentaria a probabilidade de ter algo para baixo. Se gerar um topo no nível de resistência que já está testando, dos 24,75 até um patamar ali dos R$ 25, é uma zona de resistência pelo gráfico diário, então gerou sinal de baixa, seria um dos sinais de possível saída na posição comprada do swing trade em YouTube 4. VIVT3, ativo que está alinhado aí para cima, tendência de alta no gráfico diário, a alta hoje foi de forte, de 6,62%. Semanal também recuperou a sua tendência de alta, uma tendência bem travada, olhando para um mensal, olha só. E o papel resolveu realmente dar uma deslanchada. É lógico que tem essa resistência válida até o fechamento desse mês, está acima, 49,50 até os 50,85. É um ativo que a gente até colocou na carteira perspectiva, que é a carteira recomendada de ações, que é composta por 10 ações, a VIVT3 está fazendo parte, e também entrou na carteira exponencial, que é a carteira revisada semanalmente. Então é um ativo que entrou e está já fazendo bem para as duas carteiras, pelo menos assim, colaborando com as duas carteiras, a VIVT3, nesses dois últimos pregões aí, bons pregões aí de alta do papel. Para quem está comprado no swing trade, dá para ir posicionando o stop a cada nova mínima ascendente pelo gráfico diário. Para quem está de fora, para a compra desse swing trade, aguardaria algum processo de correção novo, algo como aconteceu aqui, para buscar alguma operação de compra de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta, para planejar esse tipo de entrada. Local Web LWSA3, a ação fechou muito forte o pregão de hoje, 9,07%, mas continua dentro de um contexto, tecnicamente falando, pelo gráfico aqui, diário, de tendência de baixa. Dá para falar que muda a tendência se voltar para cima dessa região aqui, ó. Região esta de 20,90 até um patamar ali de 20,95. Essa aqui seria a zona principal de resistência desse ativo. Voltou para cima, passou a gerar sinal de alta acima desse patamar, já gera um sinal de tendência indefinida, cenário que aumenta a probabilidade de entrar novamente na tendência de alta, mas por enquanto ainda está difícil de visualizar isso aqui.
Eu diria que o melhor cenário, que o retorno do preço para cima da região ali, em torno dos R$ 22,80 seria o contexto mais positivo, um sinal mais positivo em termos de avaliação do preço, de retomada de força para os compradores em cima aí do preço, de que essa ação tende a começar a gerar um novo processo de tendência de alta, não só no gráfico diário, mas também no gráfico semanal, e retomar um movimento de subida pelo gráfico mensal. Então, por enquanto, a tendência continua sendo para baixo, apesar da forte alta. Quem está comprado aguardaria mais um pregão, pelo menos, para fazer algum reposicionamento de stop, que ficaria aqui embaixo, em 18,29, e aguardar aí mais um pregão, pelo menos, para se colocar um stop abaixo da última mínima ascendente do gráfico diário. Depois de Local Web, Magazine Luiza, que fechou o pregão hoje bem, também com alta de 2,21%. Está dentro ainda da sua tendência de baixa, pegando os principais movimentos isso aqui. Segundo pregão positivo, vindo para cima, corrigindo uma tendência de baixa. Lembrando que ela fez isso aqui também, bateu na média e desabou de novo. Ela já tinha tentado aqui para trás também, bateu na média, caiu, bateu na média de novo, caiu. Então o papel, isso é uma característica da tendência de baixa, fraqueza para subir e força para cair. Só que está realmente bem esticada para baixo, olhando para o gráfico mensal. Foi perto ali da região dos R$ 9,72, batendo R$ 10,73. Suporte mais relevante mesmo, só lá nos R$ 9,72, R$ 10 a R$ 9,72. Para quem está comprado, mais um pregão, já dá para começar a pensar em ir reposicionando stop a cada nova mínima ascendente. Quem quiser trabalhar com stop mais curto, entrar comprando o Magazine Luiza aqui não seria minha escolha, porque a contratendência já estaria entrando já no terceiro pregão do movimento de subida, e sabendo que, em média, o movimento de subida tende a ser mais fraco dentro de uma tendência de baixa. Então, se eu estou comprando o papel, eu estou querendo que ele ganhe força para cima, que ele tenha uma expectativa maior de alta. Se, em média, isso não tende a acontecer dentro de uma tendência de baixa, então eu tenho um risco maior de abrir essa posição comprada. Quem está comprado, logicamente, está com um risco um pouco maior, falando de compra de curto prazo. Ficar atento na questão do stop de proteção de lucro em cima do papel. Depois disso, vou falar de Lame 4, que foi um ativo que foi o mais votado dentro aqui do meu perfil no Instagram, @dvinvest. A ação subiu muito forte hoje, alta de 13,33%. O que ela mudou com isso? Nada, a tendência continua sendo uma tendência um pouco mais para indefinida. E aí eu olho para o gráfico mensal, que tem um bug aqui no Profit, né? O Profit ainda não corrigiu isso aqui. Então temos aqui essa região pesada de antigos fundos, por volta ali dos R$ 6,30, R$ 6,40, toda uma zona de resistência para a Lame 4 até o fechamento desse mês. Pode buscar, está acima até de um nível aqui na faixa dos 5,65, mas de maneira geral um ativo que ainda tem um viés de baixa pelo gráfico mensal. Semanal, fazendo ali um sinal de fundo ascendente, nada muito relevante. Eu ainda olharia um pouco com mais carinho no sentido de buscar entradas com a melhor perspectiva de subida, pelo menos de curto prazo, em sinalizações de alta acima dos R$ 6 no Lame 4. Mas de maneira geral, para quem está comprado, primeiro deixa o stop aqui, segundo aguarda pelo menos mais um pregão para fazer algum stop de topo descendente, se ela ocorrer, ou seja, quebrar a sequência de mínimas ascendentes que ela vem fazendo aqui nesse movimento atual de subida. E qual o desafio principal agora para essa ação? Fica mais próximo, primeiro número redondo dos R$ 6, gráfico diário vai passar ali depois por um nível em torno de 6,20, seguido de R$ 6,41. O próximo ativo, o BRML3, que no dia de hoje subiu também bem, 3,5%. A ação também permanece dentro de um contexto de tendência de baixa, movimento de subida, com um desafio importante que já está aqui entrando na região de fundo anterior, onde o nível mais alto de resistência está por volta dos R$ 7,90. Acima disso, R$ 8,08. São as resistências mais visíveis, na minha opinião, aqui no papel. Tem, logicamente, ali nessa faixa aqui tem ainda um número redondo de R$ 8. Então, para quem está comprado, já dá para trabalhar com stop abaixo dessa mínima, porque se gerar um topo aqui descendente, aumentará a probabilidade de queda no preço desse ativo. Assim como ela chegou em níveis de resistência ali como média, bateu, gerou topo descendente e caiu, gerou topo descendente e caiu, gerou topo descendente e caiu, é algo nesse sentido que pode acontecer aqui. Então, seria um ponto de trabalhar com stop de proteção aí abaixo do 7,37. Abrir compra mais próximo da resistência com stop aqui mal posicionado, na minha opinião, não seria
adequado, pelo menos da forma que eu costumo trabalhar. Qualquer tipo de compra que para fazer em cima desse papel seria um pouco mais olhando para fundo ascendente em cima da média móvel de 13 períodos. BRML3 não, Azul 4, BRML3 acabei de mencionar. Lembrando que BRML3 está em tendência de baixo no gráfico diário, tendência de baixo no gráfico semanal, tendência de baixo no gráfico mensal. Então ativo alinhado para baixo com risco maior aí para quem está em posição comprada. Azul 4, tendência de baixa também pelo gráfico diário e pelo gráfico semanal. Tendência de baixa de curto a médio prazo alinhada. Ativo fechou o pregão em alta de 2,21%. Lembrando que quando é tendência de baixa, não significa dizer que o papel não vai subir. É só que a característica de uma tendência de baixa é que os movimentos de subida tendem a ser mais fracos do que foram os de queda. E, consequentemente, dentro desse contexto, você tem um risco maior de abrir posições de compra nesse ativo. Aí, falando primeiramente aqui no curto prazo, e ele de curto para médio prazo pelo gráfico semanal. Qual o nível principal de resistência para Azul 4? Pelo gráfico semanal, só lá na faixa de 34,76. Mas aqui ainda tem outro nível que vem de topos anteriores, que é válido ali primeiramente em R$ 28,20. Depois disso, na faixa por volta dos R$ 29,50. A média está aqui nos R$ 28,92, também tende a funcionar como resistência. Se você está comprado de alguma forma em Azul 4, também aguardaria a questão de ter mais um pregão, pelo menos, para fazer algum reposicionamento de stop. Ou seja, aguarda o pregão de quinta-feira. Se for para reposicionar o stop da mínima, para baixo da mínima, que se encontraria por volta dos R$ 24,86, colocaria o stop abaixo da mínima do pregão de quinta-feira a partir de sexta-feira. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se aí de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Lembre-se, daqui a pouco, live aqui comigo, às 20 horas. Um grande abraço, até daqui a pouco. Nos veremos em breve. Até mais.